Na aula passada, nós compartilhamos as experiências vividas a partir de Imagem da Hora, que compõe a técnica teatro-imagem. Eu gostaria de destacar mais um momento emblemático vivido. Quando eu perguntei às mulheres qual era o momento mais estressante do seu dia, Dandara disse: quando eu levo as crianças para a escola. Ela contou ter sido confundida por um grupo de traficantes do bairro, numa ocasião em que foi ameaçada de morte. Nos momentos em que ela conduzia os filhos à escola, em várias oportunidades encontrava o seu ameaçador, que lhe encarava e que algumas vezes lhe abordava, mesmo na presença de seus filhos. A vizinha chamou a polícia e os caras me confundiram com a vizinha por causa do óculos. E um dia eu estava saindo lá de casa e o cara foi e subiu em cima de mim. Tava eu e minha filha, eu puxei ela pro canto, achei aquele trem estranho. Aí, numa sexta-feira, eu falei assim: é hoje. Saí com a tia Simoa, fomos buscar os meninos na escola e encontrei com o tal chefinho. Aí eu falei: aqui, você tem um minuto pra mim? Preciso conversar com você. Aí ele falou assim: também tô precisando de conversar com você. Uai, você me vê todo dia, por que você não me parou? Aí ele começou a embondar. Olha aqui, eu não quero embondo não. Nós vamos resolver isso hoje, Dandara disse. E ele falou assim: não, é porque o menino falou assim que você chamou a polícia. E Dandara: então nós vamos resolver isso agora. Você vai entrar lá nos prédios, vai chamar o menino e ele vai ter que provar que fui eu que chamei a polícia. Porque se ele não provar, aí eu vou chamar os homens. Pois é, você fala que não chamou, o cara fala que chamou. Aqui, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu tenho minha consciência limpa. Eu não chamei. Você acha que se eu tivesse chamado, eu tava aqui dando minha cara a tapa? Conversando com você, te parando? Todo mundo olhando? Eu parando você pra conversar aqui com você no meio da rua? Claro que não. Eu vou ver o que eu faço então. Aí, nesse intervalo, eu falei com ele assim: aqui, uma coisa eu faço sim, pra você e pra esses meninos. Eu oro e peço a Deus que um dia você possa levar esses meninos pra um caminho bom. Porque isso não é caminho pra você estar levando esses meninos, não. Depois dessa situação, com muita coragem, Dandara expôs o ocorrido à sua família e seu irmão interviu. Ela começou a sair de casa apenas acompanhada, o que impactou a sua liberdade de ir e vir. Eu vou continuar, não posso parar a minha vida, ela disse. As relações de violência alimentadas pelo tráfico no bairro onde Dandara vive fizeram com que uma ação corriqueira, como a de levar os filhos para a escola, atingisse níveis de estresse e ameaça à vida. Após a intervenção do irmão no diálogo com os traficantes, o problema foi resolvido. Tia Simoa resgatou um aspecto importante que havia sido esquecido por Dandara. A vizinha, que chamou a polícia de fato, era loira, de olhos verdes. E eu? Olha a minha cor, gente! Preta! Nos disse Dandara. O que deveria ser um simples trajeto de casa para a escola do filho, converteu-se para Dandara como um lugar de memória, devido à sua relevância autobiográfica. Esse lugar de memória, na abordagem de Aleida Asman, pode atestar e preservar uma memória, funcionando como mediador entre passado e presente.
A referência de Dandara ao espaço público do bairro Palmital como um espaço opressivo também nos conduz à colocação de Aleida Asman sobre as memórias dos locais. Estas se fixam em uma determinada posição e apenas conservam lembranças quando as pessoas se preocupam em mantê-las. Porém, constroem, no decorrer do tempo, uma paisagem memorativa, materializando a memória de um determinado território. Ao falar sobre as memórias dos locais, Asman distingue dois aspectos. Um mais objetivo, que se refere a uma memória que se recorda dos locais, e um mais subjetivo, que aborda uma memória que está por si só situada nos locais. Ainda existe a leitura que aponta a possibilidade de que os locais possam tornar-se sujeitos, portadores de recordações e possivelmente dotados de uma memória que ultrapassa amplamente a memória dos seres humanos. Neste processo, os locais ancoram as recordações e as corporificam de maneira mais longeva que a capacidade de recordação relativamente breve dos indivíduos, épocas e culturas. O relato de Dandara constrói sentidos para o território do Palmital e ancora memórias dos lugares em que ela vivenciou ameaças e onde também as enfrentou. Também Conceição Evaristo, escritora belo-horizontina contemporânea, articula-se com este pensamento que conecta a memória aos locais através da prática da escrevivência. Tomando como perspectiva o trabalho de Conceição Evaristo, através dos processos de escrevivência, escritoras negras constroem imagens de autorrepresentação num universo literário onde persistem processos de silenciamento e estereotipação dos personagens negros e negras. Por meio da fala de um corpo que não é apenas descrito, mas vivido, se explicitam questões que envolvem aventuras e desventuras daquelas que enfrentam e resistem diariamente a uma sociedade que insiste em querê-las inferiorizadas. Trata-se de uma escrita transgressora, de papel estético e político, que cria contranarrativas apoiadas na tradição dos seus, na ancestralidade, que se contrapõem a experiências opressivas capazes de aprisionar. Segundo Conceição Evaristo, através da escrevivência, as autoras negras, abre aspas, criam então uma literatura em que o corpo mulher negra deixa de ser o corpo do outro, como objeto a ser descrito, para se impor como o sujeito mulher negra que se descreve, a partir de uma subjetividade própria, experimentada como mulher negra na sociedade brasileira. Pode-se dizer que o fazer literário das mulheres negras, para além de um sentido estético, busca semantizar um outro movimento que abriga todas as nossas lutas. Torna-se o lugar da escrita como direito, assim como se toma o lugar da vida. Em vários textos de Conceição Evaristo, é possível perceber os percursos entre relatos históricos e autobiográficos. Um deles é o livro Becos da Memória, de corte biográfico e memorialístico. Nele, a autora desliza entre o romance e a escrita de si, promovendo uma junção dos gêneros literários. Conforme Luiz Henrique Silva de Oliveira, para Evaristo, pensar a si é também pensar o seu coletivo. Em Becos da Memória, nós encontramos um exemplo nítido dos processos de escrevivência, pois a autora carrega a escrita de um corpo, de uma condição, de uma experiência negra no Brasil. Cristiane Cortez nos diz que, através da morfologia, já podemos compreender a que se refere o termo escrevivência, junção de escrita e experiência de vida. Escrever a existência. Mesmo antes da elaboração do conceito, é possível localizar a escrevivência como um traço característico na escrita negra feminina, presente na literatura de mulheres que escreveram suas histórias de vida, tal qual Carolina Maria de Jesus. Segundo Luana Barossi, através da escrevivência, as escritoras negras criaram um campo simbólico que entrelaça história, memória e experiência, construído pela potência da escritura poética de novas maneiras de existir que não aquelas instituídas pelo histórico escravagista e colonial.
E nas palavras de Conceição Evaristo, a escrevivência de mulheres negras proporciona sua auto-inscrição no interior do mundo e surge como um ato de insurgência daquelas que, historicamente, transitam por espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das elites. Assim, através da escrevivência, surge a fala de um corpo que não é apenas descrito, mas, antes de tudo, vivido. Escrever adquire deste modo um sentido de insubordinação, desde a forma escolhida pelas autoras, uma escrita que fere as normas cultas da língua, caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, até a escolha dos temas narrados. Conceição Evaristo nos fala: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Desta maneira, por meio da escrevivência, convertem-se experiências pessoais em perspectivas comunitárias, articulando universos particulares e coletivos numa escrita que cria modos próprios de autorrepresentação e rebeldia. Segundo Cristiane Cortez e Elisângela Aparecida Lopes Fialho, encontra-se na obra de Conceição Evaristo uma apropriação da escrevivência que lhe agrega contornos conceituais, tal qual a manifestação da necessidade pessoal e coletiva, concretização das histórias ouvidas, uma forma de lidar com o mundo e modificá-lo, manifestação de uma consciência social, política, de gênero e étnica. Ao falar do corpo mulher negra, Conceição Evaristo dá ênfase aos elementos formadores da escrevivência: corpo, condição e experiência. O corpo, num ato de resistência e arquivo de impressões conferidas pela vida, reporta a dimensão subjetiva do existir negro, arquivado na pele e na luta constante por afirmação e reversão de estereótipos. A condição relaciona-se com os processos de identificação entre personagens e autora, emoldurando um ato de memória coletiva. Já a experiência opera como recurso estético e de construção discursiva. Os relatos podem ser lidos como resultados de experiências e aproximações entre autora e personagens. Estes, inclusive, podem ser considerados, por vezes, como desdobramentos ficcionais daquela. Nessa escritura, questiona-se a história oficial, pois, ao incorporar memórias individuais e coletivas, oferecem-se novas perspectivas e, numa atitude de resistência, a reescreve. De acordo com Luana Barossi, a história oficial é baseada em uma perspectiva essencialmente colonialista, configurando o que chamo aqui de intracolonialismo epistêmico, isso em suas palavras. Constrói-se e valida-se como inquestionável por meio da repetição de atitudes, métodos e perspectivas colonialistas em uma dimensão micropolítica. Um exemplo ancora-se no âmbito da educação em escolas tradicionais, onde certos vocábulos passam a integrar a imaginação constituinte de um grupo significativo de pessoas, tais como descobrimento, primitivo e civilizado. Além disso, prevê uma perspectiva binária entre opressor e oprimido, repete atitudes, métodos e perspectivas colonialistas em uma dimensão micropolítica e apaga lugares de fala de determinados grupos, conferindo-lhes contextos de subalternidade, invalidando assim outras possibilidades de entender ou escrever a história. Porém, na produção de autoras negras, nós encontramos questionamentos acerca destas noções, o que gera a contestação da constituição de nosso passado oficial. Ouvir a perspectiva das vozes apagadas da história é uma maneira de reescrever essa mesma história, é uma maneira de compreendê-la ao mesmo tempo que se produz novas maneiras de existir. Escreviver oferece um questionamento à história oficial por se propor a reescrever histórias através de memórias e criações poéticas silenciadas. Então, age como uma instância ética, estética e poética, pois dá vazão à mudança de perspectiva por meio do processo criativo, constituindo significados e sistemas simbólicos alternativos que possibilitam novos olhares para os acontecimentos,
ou ainda a própria criação, no sentido ético, de novas maneiras de existir. Lissandra Vieira Soares e Paula Sandrini Machado também conceituam a escrevivência, dando ênfase à sua potência como recurso metodológico de escrita. Atua como forma de resistência, tal qual abordado anteriormente, pois lança mão da experiência de autor para viabilizar narrativas que dizem respeito à experiência coletiva de mulheres. E ao abordar as vidas das mulheres negras, evidencia a elas e a nós como protagonistas de suas ou de nossas próprias histórias, pois localizam-se não como objeto passivo de pesquisa, mas como potência artística e inventiva por meio da escrita literária. Esta é uma citação de Soares e Machado. Transcendendo o biográfico e comprometendo-se com a história coletiva, a escrevivência constrói uma narrativa singular, mas que aponta para uma coletividade. Aspecto este presente nas técnicas do teatro das oprimidas, pelas quais buscamos identificar e abordar situações de opressão vividas pelas mulheres, que, embora digam respeito às histórias de vida, ressoam no coletivo, tornando-se problemas sociais que urgem ser desnaturalizados e enfrentados, visando a transformação. Desta forma, escreviver significa, nesse sentido, contar histórias absolutamente particulares, mas que remetem a outras experiências coletivizadas, uma vez que se compreende existir um comum constituinte entre autor, autora e protagonista, quer seja por características compartilhadas através de marcadores sociais, quer seja pela experiência vivenciada, ainda que de posições distintas. A escrevivência, assim como o TO, é tida como uma forma de resistência e emancipação, pois através da escrita, pessoas submetidas a situações de crise podem encontrar modos de transpor os reveses e seguir existindo, alcançando assim sua dimensão ética, já que propicia aos autores e às autoras assumir o lugar de enunciação de um eu coletivo, evocando através de suas próprias narrativas e vozes a história de um nós compartilhado. A narrativa que surge através da escrevivência une experiência e linguagem com o objetivo de resgatar o passado ou vivificar a memória, atuando também como potência da realidade social na ficção, cria outros significados e subverte os limites entre invenção e fato. Costura a percepção mais profunda da vida do texto com a experiência, visto que articula ficção e história. Esse aspecto dialoga com as ideias de Aleida Asman e de Augusto Boal, que consideram a imaginação um elemento constituinte na teia da memória. Trata-se de um exercício de releitura ou rasura da história, além da reversão do estereótipo da mulher negra no país, pois tem à frente mulheres intelectuais e conscientes do poder de transformação da leitura e da escrita. Conceição Evaristo destaca estes aspectos em sua escrita ao refletir sobre as histórias que relata. Abre aspas. Não são totalmente minhas, mas me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Sim, sem o menor pudor. Então as histórias são inventadas? Mesmo as reais, quando são contadas. Entre o acontecido e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. Entretanto, afirmo que, ao registrar estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar minha escrevivência. Ocorre, assim, uma ficcionalização da história, em que a autora se multiplica para fortalecer o coletivo e a verossimilhança dialoga com a realidade. Na escrevivência, o universo ficcional constrói-se por materiais fornecidos pelo mundo real, como também pelo imaginário. Desta forma, criam-se possibilidades de perspectivação do mundo, abrindo as percepções do leitor para um mundo que é como se fosse, que poderia ter sido, ou que muitas vezes nunca deveria ter sido. Na próxima aula, falaremos sobre memória coletiva através da sequência de teatro-imagem, Imagem das Imagens. Nos vemos lá!